Fala pessoal, aqui quem fala é o Kay. Eu venho trazer para vocês hoje uma versão alternativa da build Bluster do Legend Deck Dwight. Eu coloquei um pouco a minha ideia de como modificar o deck e eu acredito que ele não ficou tão caro e se tornou um pouco mais jogável em certas situações. Então eu quero mostrar um pouco para vocês da minha ideia do que pode ser feito com esse deck. Bom, começando, eu troquei o starter e em vez do Bargal ou do Wingal Brave, eu decidi colocar o Milos, porque ele pode puxar qualquer G2. E eu utilizo o Liu e o Twin Sword. Então o Milos já pode puxar o Liu que vai puxar o Blaster Blade, ou também pode puxar o Twin Sword que vai puxar o Liu que vai puxar o Blaster Blade. Essa foi a minha ideia para colocar o Milos. A skill dele é a seguinte: é Generation Break 1, Counter Blast 1 e coloca ele na Soul. Procure no seu deck por até um grade 2, chame numa retaguarda e embaralhe o deck. Eu uso ele basicamente para esse combo que eu falei. Eu acho ele mais interessante do que utilizar o Wingal Brave ou o Barkle. O Barkle tem a mesma restrição do Milos, que é o Generation Break 1, porém eu acredito que o Milos dá uma opção melhor de busca do que o Barkle, que só chama Bluster do Alfred. E eu considero ele melhor do que o Wingal Brave, não tanto pelo fato de ser melhor, mas sim pelo fato de que o Wingal G1, eu considero que o Wingal G1 cumpre melhor o objetivo do Wingal Brave. Aí para complementar, nós colocamos 4 Flogels crítico, que ela comba com o Blaster Blade, que a skill dela é o seguinte: Counter Blast 1, e até o final da batalha que uma unidade nomeada Blaster Blade atacou Vanguard, você pode pagar o custo, e se feito, você escolhe essa unidade na retaguarda e levanta, e você pega e devolve ela pro deck e embaralha. Então, assim, ela não precisa tá bustando o Blaster Blade. O Blaster Blade vai lá, ataca, a Flogel pode estar numa coluna que já atacou, você paga o custo e automaticamente o Blaster Blade de outra coluna pode levantar. Esse é um efeito muito interessante porque atualmente nós temos muitas cartas que pedem, não, só vamos levantar na mesma coluna ou afins. Eu já considero ele interessante porque isso dá uma flexibilidade melhor pro jogo. Aí nós também colocamos 4 Liu crítico, que eu sinceramente gosto muito dele. Eu gostei muito da arte dele. E é por isso que eu deixei ele nesse deck. E em vez de usar Deal, porque esse deck já faz uma excelente mão por si só. Então eu resolvi colocar stand para ainda assim aumentar ainda mais a capacidade desse deck. E é legal também porque eu posso atacar com a coluna do Blaster Blade, usar a Flogel, levantar o Blaster Blade e ainda eu consigo, se eu tirar um stand, eu ainda consigo atacar com aquela coluna de uma forma muito mais forte. Fora que também eu, na minha opinião, eu considero que decks agro ficam muito melhor que o stand, porque o stand te dá uma chance muito maior de causar estrago no oponente. O efeito dela não é nem assim o que realmente eu digamos assim, vai ser tão útil. A Encourage Angel, eu uso mais o efeito dela justamente para ela voltar pro deck e ficar nessa rotatividade de vem stand, sai stand, checa stand. O efeito dela basicamente é o seguinte: você vai escolher duas units, vai dar 3 capelas e vai embaralhar essa carta de volta no deck. É um efeito ativável. Então basicamente eu utilizo ela para ter essa rotatividade. Aí no Rio eu resolvi colocar o Masgal, que é o cara novo da Fighters, que ele comba com a G-Guardia nova.
Eu coloquei ele porque eu coloquei a Jaguar nova, porque a, a Jaguardian que vem no Legend Dwight, ela é uma boa Jaguardian. Porém, esse deck Legend Dwight, com a adição das cartas novas, é um deck muito pesado em custo. Então, eu consegui achar um meio de deixar ele mais leve nesse sentido. A skill do Mascal é o seguinte: eu vou pagar o custo de stride pra da Guardian, no caso, e quando eu pago esse custo pra da Guardian, da Holy Beast Divine Mascal da minha G-Zone, eu posso descartar um grade 1 ou menor, e se eu faço isso, eu posso comprar uma carta. Então, assim, já te dá uma carta a mais, você pode descartar aquela carta inútil, gera um plus pra mão e é free. Basicamente foi pra isso que eu botei, porque ela deixa o deck um pouco mais fluido e a Jaguar tem um custo leve, que você vai poder se concentrar em pagar os custos para realizar os ataques. Aí de Grade 1, o que nós temos aqui? Nós temos 4 Epona nova, que o efeito dela é igual ao efeito da Holy Knight Guardian, que se você tiver uma Epona no seu descarte, você pode pagar o custo normal da Sentinel, que você descarta uma carta da mão e não pode ser acertado. E tem um adicional de que se você tiver a Epona no seu descarte, você pode counter-charge 1. Então ela é essencial para preservar os seus recursos. Eu tirei o Kai e o Midvalley para focar mais na Engine Blaster. Então a Epona é uma coisa totalmente assim que você vai precisar dela. Aí no lugar do Kai e das outras cartas, eu coloquei o Bargal G1, o Blaster Friend Bargal, que o efeito dele é o seguinte: quando uma unidade chamada Blaster Blade é colocada na vanguarda e retaguarda na mesma coluna dessa unit, se você tem um vanguard com Blaster, você pode counter-charge 1. Ele também é uma outra alternativa para counter-charge. É, Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas pegam, usam o efeito e chamam o Blaster Blade, o Bargal desvira para poder pagar o custo do Blaster Blade. Eu não uso em nenhuma situação eu uso a skill do Blaster Blade. Em nenhuma. O Bargal tá para dois motivos nesse deck. Porque ele conta como Blaster, então ele é um Blaster G1. E também para ser um segundo desvirador. Essas são as duas funções do Bargal nesse deck. Porque esse daqui vai precisar de uma rotatividade de danos, que eu tenha danos livres para poder pagar os custos. Aí nisso vem o Maron, que é uma das cartas que vai chamar cartas para o meu campo. Eu deixei 4 Maron porque eu considero ele uma ótima carta para se fazer campo. E também, como o Royal não tem um suporte muito bom de G1s focados em Power, em Cal, então eu botei 4 Maron porque eu considero ele essencial para esse deck. A skill do Little Tactical Maron é a seguinte: Counter Blast 1 e quando a sua unit colocar na retaguarda da sua mão, se você tem uma laje com Alpha ou Blaster, você pode pagar do custo se feito procurando seu deck para ter um card, chame na retaguarda, embaralhe o deck e a unidade que você chamou ganha 3k até o final do turno. O empecilho das cartas do Legend é que, por exemplo, tanto o Maron quanto a. Eu não lembro o nome correto, mas eu acho que é Starhop. O empecilho deles é que tem que vir da mão. Mas isso obviamente foi feito para ter um controle para não deixar esse deck forte demais. Então eu prefiro focar nesse call da mão. Eu prefiro usar 4 Maron e eu deixei o meu esquema de G2 com um Twin Sword para poder dar um call adicional na Battle Phase. Então o Maron vai ser aquela carta que você vai jogar em campo para começar a fazer o setup. Você pode chamar G1 ou chamar G2
vai depender do seu estilo de jogo. Mas como o Mario é contra Blast 1, como a maioria das coisas no deck, então você vai precisar tanto do Bargal quanto da Epona para poder desvirar esses danos. Aí aqui vem o carinha legal, que é o Wingalbionte. Ele é a minha alternativa em vez de usar o Wingal Brave. Que quando o ataque acerta a vanguarda durante a batalha que a Sonite atacou ou boostou, olha 7 cartas do topo do seu deck, revele um card com Blaster Blade no nome e adicione a sua mão, embaralhe seu deck. E se a carta é colocada na sua mão, você tem que colocar esse carinha na sua. Ele é bom por três motivos. Primeiro, ele não tem a restrição do Wingal Brave de você ter que estar boostando um Buster. Segundo, ele pode pegar qualquer carta com Blaster Blade. Isso inclui Blaster Blade Exive, se fosse o caso Blaster Blade Spirit, ou sei lá, no formato Extreme até o Blaster Blade Liberator, por exemplo. Então assim, ele é muito legal por esse motivo. O terceiro motivo é que ele faz soul. E ele é interessante porque, por exemplo, nessa build vai o Myriad Soul Saver. Então, quem sabe talvez para um segundo Myriad ou até para o primeiro Myriad, ele é interessante para encher a Soul. Então, esses são os motivos pelo qual eu considero o Ingal Yonti melhor que o Ingal Brave. Aí, do setup de G2, o que nós temos aqui? Nós usamos 4 Blaster Blade. Eu suponho que todo mundo já conhece o efeito dele, mas eu vou falar mesmo assim. Quando essa unidade é colocada na vanguarda, você pode pagar o custo, que é CB2, e se feito, escolha uma retaguarda do oponente e retire. Aí o segundo efeito, Counter Blast 2. Quando ele é colocado na retaguarda, se você tem um Royal Paladin Vanguard, você pode pagar o custo. Se feito, escolha um Grade 2 do oponente ou maior e retire. Assim, o Blaster Blade tá nesse deck, sinceramente, pelo nome dele. Essa é a verdade. Porque ele vai entrar em campo tanto pela skill do Leo, tanto pela skill tanto pela skill de desvirar do Bargal. Assim, ele tá lá para entrar em campo, desvirar e também pela skill do Alfred G3, do Alfred G4, que tem como alvo uma carta com Blaster Blade no nome. A função dele nesse deck realmente é para desvirar pelo efeito do Bargal e pelo nome dele, que vai causar efeitos adicionais das outras cartas. Isso é o que o pessoal conhece como Rush de G2 Blaster, porque você consegue fazer um Rush já no G2, tudo por causa de um setup todo do deck envolvendo Blaster Blade. Então, assim, ele é uma carta muito interessante e só vem uma cópia por cada Legend deck. Mas, assim, o ideal mesmo é você utilizar 4. Pelo menos eu considero isso. Aí, juntamente com o Blaster Blade, nós temos aqui o Favorite Disciple of Light and Darkness Liu. Esse Liu, ele é assim, ele é o que vai fazer o teu G2 Rush funcionar. Porque o efeito dele é o seguinte: quando essa unidade é boostada por uma unidade chamada Blaster Friend Bargal ou Floral Paladin Flogal, que são o crítico da Flogal e o G1 do Bargal, e eu acho até que eu esqueci de comentar isso sobre o Bargal, que ele também funciona para boostar esse Liu. Até o final da batalha, que essa unidade que ela atacou, ela ganha 3k e é automática, contra Blast 1, e eu jogo ele pra Soul. Mais uma carta adicionando a Soul pro Myriad. Até o fim da batalha que a Sonite atacou o Vanguard, você pode pagar o custo. Se feito, procure no seu deck por até um Grade 2 com Blaster no nome, e chame na retaguarda, embaralhe o deck, e a unidade que você chamou ganha 3k. Eu acho que vocês já conseguiram entender. Ele vai atacar, vai se jogar pra Soul, vai chamar o Blaster Blade. Isso sem precisar acertar.
Blaster Blade ataca, você pode usar ainda a skill do Flogal para poder levantar o Blaster Blade. E isso é um rush muito forte mesmo. Tanto que para ajudar a complementar, eu coloquei aqui o Knight of Twin Sword, que quando ela é bustada eu posso pagar Counter Blast 1 e eu posso chamar um Grade 2 não nomeado Knight of Twin Sword e chamar na retaguarda e embaralhar meu deck. Eu coloquei ele assim porque na Battle Pace você vai poder fazer um negócio legal. Você usa ele, chama o Liu chama o Buster Blade. Com a Floga você ainda pode ter mais um ataque. Então, ou seja, só nessa brincadeira, pelas minhas contas eu vou fazer agora no momento, mas se eu não me engano, você faz uma brincadeira de 4 ataques por Counter Blast 3. Então, é muito forte mesmo. E basicamente é legal porque se você para penalizar, todos os G2 se ligam. É o Twin Sword pro Liu e o Liu pro Blaster Blade. É por isso que eu gostei bastante dessa build. E eu realmente espero que ela funcione. Porque essa é a primeira vez que eu vou testar ela, pelo menos dessa forma. Eu já testei esse deck de outras formas diferentes, só que essa build dessa forma, com os rios, com o Twin Sword, é a primeira vez. Aí de Grade 3, eu fiz uma outra modificação do Legend, que vai ser 4 Exceed, 4 Blaster Blade Exceed, que ele comba tanto com Ingal e tanto com ele mesmo, com o Alfred de 4. Ele basicamente vai ser. Todas as cartas com Blaster Blade nesse deck, você vai poder ver que elas têm uma sinergia muito grande, porque uma chama a outra, uma liga a outra e tudo pra desencadear um efeito em cascata. O efeito do Blaster Blade Exceed é o seguinte: Counter Blast 1. Quando uma unidade com saver no nome faz stage em cima dela, você pode pagar o custo. Se feito, você vai procurar no seu deck por uma carta com Blaster Blade no nome, ou seja, novamente, pode ser o Blaster Blade, pode ser o Blaster Blade Exceed, pode ser o Blaster Blade Spirit e no expandido Blaster Blade Liberator. Então, você pode ver que tem uma sinergia muito grande. Fora que você também já chama para, por exemplo, se for o caso, você pode usar a skill do Alpha G4 para dar uma checagem pro Buster Blade que você chama por essa skill. E tem o segundo efeito dele, que é Counter Blast 1, que quando ele é colocado na van ou na retaguarda, você paga o custo e, se feito, escolhe um grade 1 ou maior do oponente e retira. Basicamente é o efeito do Buster Blade, o primeiro Buster Blade melhorado. Então, se você quiser usar o efeito do Buster Blade, usa o efeito dele, retira com o efeito desse cara. Porque, querendo ou não, ainda vai ser mais útil. Fora isso, assim, não tem muito segredo, porque o deck realmente gira em torno de cartas com Blaster Blade no nome. Aí, para complementar, nós tiramos o Palamedes e colocamos 4 New Style Blaster Liu. Como você pode notar, esse deck tem 3 Lius diferentes, e todos eles têm algum tipo de sinergia com o Blaster Blade. Por exemplo, o New Styler Blaster Liu, quando ele colocar na vanguarda ou na retaguarda, você pode pegar uma carta com Blaster Blade no nome e colocar no fundo do seu deck. E se você fizer isso, ele vai ganhar mais 5.000. Então, ele vai ser o cara que vai reciclar os seus Blaster Blade que você fica chamando para realizar os seus combos. Então, eu considero ele uma carta indispensável. Tanto que no Japão ele é promocional. Mas pelos boatos dizem que na GBT11 ele também vai ganhar uma versão, eu não sei se comum ou rara, mas dizem que ele também vai ganhar uma versão comum ou rara na GBT11. Então realmente ele é uma carta essencial para você colocar nesse deck. E nós também temos o segundo efeito dele, que se eu tenho o Alfred Blaster na Vanguard, ele ganha 5.000 de shield
e Intercept. Então ele é um G3 que conta como um G2. É muito interessante isso, porque você pode usar a skill dele e você não perde defesa, porque você vai poder estar lá interceptando e você não perde nada. Você pode usar ele para recuperar seu Buster Blade, defender com ele no turno do oponente e no próximo turno já poder fazer o combo de novo, porque ele retornou a carta essencial. Então, ele realmente você pode não usar o resto do combo o resto da engenharia do Buster Blade. Porém, eu acho que esse Liu é indispensável, porque ele vai ser o seu recycle desse deck. Aí agora nós partimos para o Grade 4, que nós colocamos como primeiro Stride, ou talvez, se tudo der certo, primeiro Stride, o Holy Dragon Religious Soul Saver. Muita gente não gosta dele por causa que, tipo, você precisa seguir aquela linhazinha bonitinha para poder usar a skill dele. Porém, se você conseguir realizar essa linha, você vai ter uma explosão muito forte e por um custo muito barato. Eu acho que o Milliard é mais caro do que ele. Tá certo que o Milliard não gasta Counter Blast, porém o Soul Saver é muito forte como primeiro stride. Ele vai dar 5.000 para 3 cartas no seu campo, para 3 retaguardas, e ele ainda vai ganhar um crítico a mais. Então, assim, eu acho ele muito, muito, muito forte. A skill dele é a seguinte: Counter Blast 1, escolha um Holy Dragon Religious Soul Saver e desvire. Quando ele é colocado na vanguarda, se você tem um Heart com um Bluster, você pode pagar o custo. Se feito, escolha 3 de suas unidades e elas recebem 5.000 até o final do turno. E se o número de cartas na sua Soul com Bluster no nome é 2 ou mais, ela ganha crítico mais 1. É forte. É forte. Eu só digo isso dessa carta. Ela é difícil de se usar. E, realmente, se vierem mais cartas com Bluster, essa carta vai ficar muito ainda mais forte. Aí, como segunda opção, nós temos o Holy Dragon Milliard Soul Saver. Como vocês estão notando essa semelhança, todos os stats do Legend, os stats ofensivos, vieram com Saver no nome. Então todos eles combam com Buster Blade Exceed, o que já deixa o seu jogo totalmente fluido. A skill do Milliard Soul Saver é a seguinte: quando essa unidade ataca a Vanguard, se você tem um Heart com Alpha de Bluster, você pode Soul Blast 3. Se feito escolha até 5 de suas retaguardas e elas ganham 5.000. É uma versão muito mais poderosa do Religious, porém eu acho o Soul Blast 3 dela um pouco caro. Esse deck não tem nada que vá gastar Soul. Só que eu ainda acho que vale mais a pena você tentar focar no Religions. Tá certo que você pode usar o Milliard, mas eu acho que a pressão no Religions, principalmente pelo crítico, é um pouco maior. Agora nós temos o carro-chefe desse deck, o Divine Knight King Alfred Holy Saver. O skill dele é Generation Break 2, Counter Blast 1, escolha uma carta com o mesmo nome dessa unidade e vire para cima na G-Zone. E escolha uma carta da sua mão e descarte. Se você tem um Heart com Alfred ou Bluster no nome, escolha uma retaguarda com Bluster no nome e até o final do turno ela vai ganhar 3.000 e ela vai ganhar Trend Drive. Ou seja, pode ser qualquer Bluster Blade, pode ser tanto G2, pode ser tanto G3, vai ganhar o Trend Drive. Então isso já, nas contas, gera um plus de 6 cartas na mão automaticamente, que é a do Bluster Blade Exceed, a skill de stat dele, os 3 checks da Geonite e ainda por cima os 2 checks da unidade com Bluster, que no primeiro ataque da sua unidade com Bluster ele vai poder realizar essa checagem. Tá certo que se ele levantar com a flor ou com o stand trigger, você não vai poder realizar a checagem de novo.
porém não deixa de ser um ótimo plus. Tá certo que você tem que descartar uma carta da sua mão, mas em consideração você vai ter 5. E se você pode descartar a carta mais inútil da sua mão para ter uma boa mão para se preparar para defender no próximo turno. Ele é bom na minha concepção tanto para ataque quanto para defesa. E sinceramente, essa carta roda em qualquer deck de Royal com Alfred ou Bluster. Seja Seeker, seja o Alfred puro, seja o Bluster puro, ou qualquer outra gambiarra que você imaginar. É muito, muito, muito forte. E por fim, nós temos aqui um Holy Best Divine Mascal. A skill dele é o seguinte: escolher um face dodge Guardian da sua G-Zone e vire para cima. Quando a sua unidade é colocada na Guardian Circle, se você tem uma retaguarda na sua front row, você pode pagar o custo. Se feito, a sua unidade ganha 10 mil de shield até o final da batalha. Eu coloquei ele no lugar da Iseult, porque a habilidade dele não precisa de Counter Blast e ainda assim gera um plus amigável. Ele fica com 25 mil de shield por apenas uma carta na sua front row, que já é melhor que as outras de Guardians, que precisam de muito G2. E o fato de desvirar uma carta faz dele excelente também, porque caso seja você tome um dano e você só esteja com GB1, você já vai para GB3. Tá certo que esse deck não utiliza cartas como Generation Break 3, porém, em outros decks, isso é estupidamente forte. É estupidamente forte. Então, é isso. Essa é a build que eu fiz e a build que eu vou testar. Eu espero que vocês acompanhem o vídeo até o final e vamos lá pro jogo. Bem, vamos lá. Nada mal. Só pra avisar. O Vanguardiária anda com um bug que deixa as unidades com 4k a mais de power. Eu não sei qual é o problema, se é só no meu ou no dos outros também, mas realmente é uma coisa muito estranha. Eu espero realmente que eles consigam resolver esse problema no próximo update. Bom, vamos ver, ele tá de Link Joker. Eu acho que eu nunca testei o Bluster contra o Link Joker. Eu espero realmente que... Bom, pelo menos ao que tudo indica, a gente vai conseguir utilizar o Soul Saver no primeiro stride. Então isso já é uma coisa muito boa. Realmente o problema é que eu tenho que ficar consertando os números do área aqui. Já tirei um crítico, isso é uma coisa boa. Assim, uma outra coisa. Eu peço que vocês mandem o feedback do áudio, porque eu tô gravando em outra máquina e eu quero ver como é que anda o áudio dessa máquina pra eu ver se tá tudo ok ou começar a gravar daqui ou se realmente tem algum problema ainda, tá? Vamos lá. Bluster Blade. Vamos deixar menos bonitinho aqui. Aí já vamos meter um Twin Sword por causa do Stand Trigger. Então é interessante já descer alguma coisa em campo caso você tire um stand. Não foi stand, mas... Tá, 17 e 19 passou.
Nossa, sério, eu juro que eu não vi. Ele já tá com 5 anos. Ah tá, eu tirei 2 críticos. Dependendo de como ficar o tempo, eu acho que eu vou realizar 2 gameplays dessa vez. Eu acho que não é interessante. Realmente eu vou. Eu acho que vou acabar realizando 2 gameplays dessa vez. Vamos dar o raid aqui. Um outro bug daqui é que, por exemplo, quando eu dou stride, o número da Vanguard volta a ser 26. Então, o número tá correto. Tá totalmente correto esse número do stride. Tá, vamos ver então o que eu faço aqui. Blossom Blade Skill. Vamos trazer um outro Exceed aqui pra mão. Eu vou usar a skill do Religio só pra destravar o meu GB2 aqui. Eu não sei se escolha 3 unidades. Eu não sei se eu vou usar o Milos. Eu acho que não, porque eu já tô com um bom campo de G2. E eu não tenho Counter Blast, então eu acho que eu vou assim mesmo, eu acho. Porque não tem muita coisa que eu posso fazer. Vamos lá. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu tenho quase certeza que eu vou te dar um stand, mas não. Não. É. E quando o Stride sai, a unidade volta pro power original. Isso é um TD? Não, não é um TD. Eu não conheço muito das cartas de Link Juke. Mas. Ah, só continuando sobre o áudio. Eu vou agradecer muito o feedback de vocês, ok? Omnest. Vamos ver quem ele vai dar luck. Se ele vai dar luck. Eu acho que ele vai. Não? Eu acho que eu vou morder minha língua. Eu acho que essa partida vai durar bastante até. Eu tô com uma mão cheia e pouco dano, só que eu não posso fazer muita coisa com a mão. Ele tá fazendo. Não faço ideia. Ah tá. Veja a skill quando o Sandante tá com vanguarda, eu pago o custo. Ele vai dar um luck na minha carta? Não. 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 Ah. Não, ok, é o Megalock.
Ele vai me bater. Ele tá sem crítico. Eu acho que eu já vou levar agora pra ficar mais fácil defender depois. Beleza. Crítico Pervan. Ai. Lá se foi meu Pona. Eu não vou deixar tu levar o meu Liu. Vamos lá fazer uma stand. Eu acho que o Milos vai ser bem relevante para essa partida. Então tá bem tranquilo. Eu não vou usar a skill do Blaster Blade não pra... Deixa eu pensar. Vamos utilizar aqui o Maron. A skill do Maron eu vou chamar um Blaster Blade G2 pro meu campo. Ele vai ganhar 3k. Aí vamos... Vamos jogar aqui. Melhor não posso fazer não. Contra Blast 1. Vamos com 16 aqui. Vinte e seis. O efeito da skill do Alfred é para a primeira batalha daquela carta. Então, basicamente, opa, stand. Então, basicamente, não vai ser influenciado se o Blaster Blade for o primeiro a atacar ou não. Tá, não foi muito legal. Agora vamos com o Blaster. Aqui vai que a gente tira stand trigger. Ele usou o TPG, vamos lá. Primeira. Chateado. Cara, mas eu tô feliz porque só nesse turno a gente já fez ele usar bastante a mão dele. Sério, a mão dele tava enorme e ele gastou 3 PGs já, então eu tô muito tranquilo. Eu tenho certeza que no próximo turno dá pra finalizar ele bem tranquilo. E com essa mão a gente consegue defender bem tranquilo também. Eu acho que daí dá pra fazer um negócio legal no próximo turno. A gente tá com o Rio pra defender. Tá. Unlock. Não, o número Luck tá certo. Tá bem tranquilo. Eu acho que não vai dar tempo de fazer um outro jogo aqui. Tá.
Quem ele vai dar luck? Deu luck no Bluster Blade. Eu acho que teria sido mais interessante pra ele ter locado. Não. Será que ele tá planejando sobreviver? Ele vai trazer daí o Messia pra mão e mais 3 cartas de check. Eu não sei se tem como, mas se ele conseguir se locar a minha coluna daqui, eu certeza que ele sobreviveria pro próximo turno. Você vai jogar qualquer. Ele retira o Bluster Blade e o Milos. Ok. Cara, bom pra mim. Muito bom pra mim, na verdade. Isso foi muito bom. Não, mas bem tranquilo, a gente aguenta esse turno. Só deixa eu dar uma conferida aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tá com 7 tiers na drop. Deixa eu ver a soul dele. Ele tá com 7 tiers na drop e o restante no deck. Eu vou mudar a G-Guardian aqui. Pela skill, vamos se livrar aqui de um Liu para poder ter uma chance melhor. Aí vai para 26 mais 10, 36. Oh, caramba! Tá, ele tá dando tudo pra rir. Ok. Bem tranquilo. Vamos economizar aqui. E vamos lá. Defender. O problema é que ele tava com 2. Eu tenho que pensar bem agora. Eu tô sem nenhum Counter Blast. Vamos ter que mandar o Miliard. Fazer o que, né? Mas eu acho que o Miliard finaliza esse turno. Stride. Vamos pensar aqui. A gente precisa meter um na frente dele. Vamos colocar o Liu aqui na frente. Aí ele já vai ganhar mais 5k devolvendo o Bluster Blade pro bottom. Vamos dar mais 3k para as retaguardas. Focar tudo nesse turno.
errado. Talvez. Talvez eu esteja fazendo uma coisa bem errada, mas. Eu tento stand. Eu devolvi o stand. Quantos stand eu tenho? Tá, eu não tenho nenhuma mão. Quantos na drop eu tenho? Cara, eu tenho 3 ainda. Tá. Pior que eu não tenho como levantar, então. Se eu tirar stand de paciência. Ai, mano, eu não acredito que eu deixei de ver a Soul. Droga. Não guarde. Vamos lá. Nossa. Crítico van. Mais sorte impossível. Nossa. Eu teria estragado todo o meu jogo nessa. Eu não acredito. Nossa. É, faz parte. Eu tinha esquecido mesmo. Eu não coloquei o Milos na Soul. É, mas independente disso eu ganhei. Talvez pro próximo turno, se eu aguentasse, provavelmente eu teria talvez conseguido aguentar e talvez conseguisse mandar o Mirigard por causa do Miriad, por causa do Ingal que ia pro Soul. Mas realmente ele é um bom deck. Eu sinceramente não me senti pressionado em nenhum momento até agora. Então uma minha nota pra esse deck, eu acho assim, tá faltando. Tem alguma coisa ainda que não tá legal, mas eu acho que eu daria um 9 porque ele tá bem, bem, bem interessante. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço por terem acompanhado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, curta a página no Facebook. E é isso, gente. Eu prometo voltar uma próxima vez e espero que tenham gostado. Falou?